Mais um dia de Formobile, é um prazer receber todo mundo aqui. Esse Espaço Maker tem sido um sucesso, grandes mestres, amadores apaixonados. Aqui, falar sobre o nosso ofício e reunir tanta gente legal está sendo um prazer e um privilégio. E agora a gente vai receber a rainha dos móveis com pallet. Ela é um sucesso, ela é de Fortaleza, ela é a sobrinha do Lampião, Valdênia Caracas. Vamos bater palma para a mulher, minha gente. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Lampião, tá bem? Tá, meu Pride tá bem demais lá. Maravilha. Valdênia, primeiro um prazer ter você aqui, tá bom? Lá na minha terra a gente diz satisfação, prazer só depois. Mas continua. Vai, pô, continua. Tá, vamos lá. Não, pô, tô vermelho não. Vamos lá. Então, muito bom te receber aqui. Melhorou, né? Muito bom te receber aqui. E eu quero que você fale um pouco do seu trabalho lá em Fortaleza. O que você faz? Tá. O que você produz? Eu tô sabendo que você é a maior palestrante da marcenaria, proselitista da marcenaria, evangelista da marcenaria, como ela diz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Tá. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Valdênia Caracas. A marcenaria, para mim, ela é relativamente nova, né? Eu estou nesse universo há pouco mais de 4 anos. Eu nunca tive um guru, eu nunca tive um pai marceneiro, eu nunca tive um primo, um irmão, um vizinho. Então, eu acho que eu sou uma das maiores provas de que mesmo que você não tenha um contexto familiar, um contexto ao seu estereotipo do mundo da marcenaria, você pode se tornar um marceneiro. Então, quando eu decidi encarar a marcenaria e viver dela, foi um sprint, assim. Eu nunca tinha passado de furar um buraco na parede com uma furadeira. E aí eu sempre passava às margens da BR-116, eu era uma pessoa totalmente comercial, enfim. E eu sempre pensava, poxa, no dia que eu tirar um tempo para mim, esse vai ser um hobby que eu vou me dedicar. Então, todo o meu conhecimento ele é autodidata, por isso que eu bato muito na questão do YouTube. Eu acredito que nós somos capazes de fazermos o que a gente quiser se a gente se aventurar. E, claro, tudo é tentativa de erro e acerto. Então, todo o meu conhecimento é tentativa de erro e acerto. E, enfim, eu decidi fazer algumas coisas lá para casa, tudo de pallets, por isso o nome Tudo de Pallets. E aí, depois de uns 3, 4 meses, eu disse, poxa, eu já como coordenadora, como representante, eu nunca tinha estado tão feliz. Né? À toa que quando eu escutava um profissional de qualquer área dizer, eu medicina por amor, eu falei, que não existe isso. Engenheiro por amor. E hoje eu posso dizer, marcenaria por amor. Então, eu vivo da paixão que eu realizo. Nenhum dia eu trabalho desde os últimos 4 anos para cá. Eu só me divirto. E é por isso que ela é a rainha dos móveis com pallet de Fortaleza. Você preparou aqui um super projeto que é pallet e pinos também. Exato. O pinos, hoje, para quem quer trabalhar com madeira maciça, é um material que a gente encontra de norte a sul do Brasil, Exato. de leste a oeste do mundo, né? Exato. A madeira de reflorestamento, tem um processo de secagem também cada vez mais inteligente. Algumas empresas já produzem também painéis de pinos, Sim. similares àqueles painéis de teca, que muita gente já conhece, os painéis de pinos, os painéis de teca, são painéis muito estáveis também, legais de usar, e esse é o caminho que você escolheu. Você vai apresentar um projetinho bem legal pra gente, né, Valdênia? O que você pensou para hoje? Então, lá na minha terra, a gente chama isso aqui de barrote, mas você falou que é mais conhecido como caibro, né? Caibro, caibrinho. Não, caibrinho. Aqui, basicamente, a gente pegou pinos, né? Obviamente, a gente poderia ter pego um pallet e desmontar e pegar as estruturas, né? As colunas do pallet. Todos os pallets, independente da marca e do segmento, ele tem colunas. Então, aqui é uma simulação das colunas do pallet. E aqui um pinos, face grossa e face semi-desengrossada. A gente chegou numa circunferência não, né, mas numa amplitude de espessura de 4,5. Então, essa cadeira até 4,4, até 8, ela ficaria bem estruturada. Então, você pensa assim que está fino, mas quando ela agarrar, quando ela montar, você vai sentir que ela senta bastante, ela recebe o corpo bem. E aí, para diversificar um pouco, né, sair um pouco da linha só pinos, né, uma madeira que a gente sabe que ela é macia, que se você não souber tratar ela,
ela dá para todos os fins, desde uma estrutura, desde uma casa, como uma simples cadeira, mas você tem que saber fazer um tratamento nela. Então, eu diversifiquei um pouco com Muracatiara, né? Sim, roubou Pra dar de mim lá da roubou- marcenaria, mas tudo bem. Muracatiara, Não vai dar para levar a cadeira para Fortaleza, mas eu vou ficar com desmontada, ela aqui em São... desmontada dá. Ah, pensei que era minha. Não, acho que eu vou dar uma sorteada aí, talvez, no final. E aí, para dar uma quebrada de cor, né, para dar uma estrutura também, apesar de com pinos, só com pinos ela já ficaria com a mesma estrutura, a gente deu uma brincada com a Muracatiara. Então, é um processo bem simples e eu quis mostrar aqui que, mesmo com poucas ferramentas, você conseguiria executar esse projeto. Por quê? Porque aqui você poderia pedir simplesmente elas desengrossadas da madeireira, que você vai usar basicamente uma parafusadeira. Não tem muito detalhe, só tem um corte em ângulo, que é 15 graus. Tá bom? Então, eu vou chamar agora a rainha, né, a verdadeira rainha da marcenaria. Eu, quando comecei a produzir conteúdo no YouTube, foi um dos meus espelhos, e até hoje, quando eu tenho uma dúvida, eu corro lá no canal da Mulher Marceneira, Então que é uma pode grande bater amiga. palma, porque estão as duas rainhas da marcenaria do Brasil. Que beleza, hein? Eu vou ter que ajoelhar aqui. Meu pai do céu. Estão Então, as duas aqui, que maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Para agilizar um pouco do processo, né, tem que ser meio canal Ana Maria. Aqui é o barrote, né? Eles estão cortados. Aqui eu estou com 63 centímetros de profundidade, digamos, mas com aproximadamente 50 de assento. Mas as medidas, elas pouco importam quando você quer executar. O que mais importa é a sua força de vontade. Então, às vezes, quando você mais pergunta, é quando você menos faz. Então, assistam o projeto e as medidas vocês escolhem como fazer, mas eu posso disponibilizar no final do projeto. Tá bom? Então, vamos lá. Segura aqui. Então, as duas colunas estão montadas, né? Ela está com uma altura de 60 centímetros e uma profundidade de 63 centímetros. Né? Então, você vai fazer primeiro essa grade. Ela está toda amarrada apenas com parafuso. Esses mesmos parafusos que vão ser recepcionados aqui, eles foram recepcionados dessa forma. E toda vida que você for colocar um parafuso, se a sua intenção é finalizar com o parafuso, o ideal é que sempre você coloque, como eu posso dizer, atravessando, né? Nunca coloque sempre no mesmo sentido, porque aí você não agarra a fibra. Então, se vocês observarem, todas as amarrações, elas estão se desencontrando, certo? Ao invés de você fazer fibra com fibra, você bota um pouco na diagonal, uns 45 graus mais ou menos, tá bom? Então, essa é a primeira etapa, bem simples. Todos os barrotes são da mesma espessura, de 4,5 por 4,5. Essa é embaixo. Sim, estou esperando você começar a pontinha para... Não, é embaixo. É aqui embaixo. Isso. Então, eu já deixei claro pré-furado, né? Mas o pinos, é ideal sempre que você faça pré-furo. Mas, no caso aqui, o pré-furo ele foi só inicial, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque como ele é uma madeira esponjosa, como ela é uma madeira macia e não maciça, ele mesmo cava essa profundidade e faz com que ela fique mais estruturada. Então, você precisa se alargar o parafuso e nem até o fundo, não. Vou parafusar. Segura esse. Agarra um. Aí. Eu vou só entrar aqui, aí a gente verifica. Aqui. Foi. Então, aqui a gente já tem o primeiro esqueleto da cadeira, né? Ela já começa a se agarrar. E aí, o segundo passo é repetir o mesmo processo, só que na primeira estrutura do encosto, né? 2 e 2. Aqui, nós usamos apenas 2 tipos de parafuso. Parafuso de 80 milímetros por 4 de cabeça, né? 8 centímetros, 80 milímetros por 4 de cabeça. E os segundos que vão receber o aparafusamento de baixo para cima, parafusos de 40, ou seja, um 8 e um 4. E, claro, o projeto que eu estou fazendo aqui, ela vai ficar toda estruturada através do parafuso. Mas, se você for fazer ali, a intenção não é mais desmontar, já é a intenção da utilização final, aí você põe cola, né? Então, põe cola, não vou mais desmontar, já é a estrutura final. Você pode pôr cola. Mesmo só com o parafuso, você já vai sentir que ela vai ficar estruturada. Mas aconselho particularmente que ponham cola. Agora não nem segurar mais. Mas você vai continuar aqui, do meu lado. O pessoal pergunta se eu faço academia. Para quê? Para que fazer academia? Não tenho tempo, não tenho nem estrutura física para fazer academia. A marcenaria é uma academia. Quer que um esporte mais completo que esse?
Bom, então aqui a gente começa a ter a primeira ideia, né, de como vai ficar a cadeira. Obviamente, quando eu parafusar a estrutura da frente, ele vai dar, né, o enquadro perfeito, o esquadro perfeito. A gente conferiu, está tudo em 45 graus. Então, vamos para essa etapa agora. Segura lá. Aqui, o mesmo barrote, replicando, são 3 barrotes iguais. A única diferença é que, para dar um acabamento estético melhor, eu coloquei a primeira ripa de Murakatiara fazendo um acabamento aqui em L. Mas, eu não tenho serra-fita, eu não tenho tico-tico. Você pode pôr reto também, não vai fazer muita diferença na estrutura física, é só estética, tá? A bichinha é pequena, mas é forte, viu? Esse modelo, eu me espelhei numa imagem que eu vi no Pinterest, só que era uma imagem toda quadrada, né? O encosto, ele apenas era isso, com o assento. Então, para ficar uma coisa mais confortável, eu apostei em colocar as ripas um pouco mais espaçadas e criar um ângulo de 15 graus. É o único ângulo que essa cadeira tem, é um ângulo de 15 graus, para que o encosto, né, fique mais cômodo às costas. Porque o padrão, para quem não sabe, de encosto, basicamente é 15 graus. Aí, para facilitar a questão de montagem, o que foi que eu fiz? Essa primeira tira, digamos, do assento, ela viria fixada aqui. Só que eu teria que, chegar ao espaço de todos os encostos. Então, o que foi que eu fiz basicamente? Eu peguei a primeira tira, cheguei no espaçamento que está de 3.2 de uma tira para outra. Lembrando, 3.2 é porque eu quis. Não é só vai ficar bom se ficar com 3.2, tá? E aqui, se vocês observarem, é o único ângulo que tem na cadeira de 15 graus. Que é para que quando ela conecte aqui, ela dê esse trabalho de inclinar. Então, mas eu não tenho serra de bancada. Você pede também na madeireira o tamanho do barrote e o ângulo que o pessoal passa para vocês. Passa para vocês que eu digo corta, né, para vocês. Eu nem parafusei ainda e já dá para ver o ângulo. Quando eu terminar essa, a gente monta o assento. E aqui atrás, deixa eu virar agora para eles. Aqui atrás, eu deixei 3 perfurações e essa eu dei uma escariada melhor e maior, porque a intenção seria pôr uma cavilha ou, de repente, deixar só parafuso mesmo. Eu gosto muito dessa ideia de parafuso, acho que está muito em alta. Claro que se você não rachar, se você não danificar, se você não estourar a cabeça do parafuso, isso não me incomoda. E é muito critério de finalização. Então, isso aqui, às vezes, o cliente que quer, ou o arquiteto que quer. Então, isso aqui, se eu quisesse ter posto tudo cavilha, eu faria esse mesmo processo nos demais furos. E aí, finalizaria com a cavilha. Aqui é uma pressão aqui para mim. Isso. Vou começar pelo meio, porque ele já chama. Beleza? Bom, então aqui a gente já começa a visualizar a cadeira, seu processo de finalização, né? Digamos em porcentagem, talvez uns 80%. E já começa a ver o ângulo, né? O ângulo eu poderia ter feito de N formas, mas a forma mais simples é burlar o processo da madeira, que é você já costelar ela e botar o ângulo fixado, de forma que quando vem foi muito rápido. Eu poderia ter criado de várias outras formas, mas você já consegue ver o ângulo da cadeira de 15 graus. E agora, para finalizar e ficar esteticamente menos parafuso, né? Para ficar firme também, o aparafusamento das ripas do assento vão ser de baixo para cima. E aí você podia brincar também, de repente, botar uma corda sisal, ou um fio. A possibilidade da marcenaria é isso, né? Ela é infinita. Vamos tombar agora. Vai botando todos os parafusos, que aí já facilita, né? Bota aqui, ó. Isso. E a intenção é exatamente que agarre do meio da fibra em diante, entendeu?
quero que você ponha pressão lá para poder encontrar o parafuso, entendeu? Essa nem tanto que ela estava agarrada. É. Mas depois que sentar, a gente dá só um reforço, entendeu? Aí. Aqui, ó. Aqui, a distância, né, entre um e outro, como eu já fiz pré-furos de marcação, você observa que na hora que eu estou parafusando, ele está chamando, porque a muracatiara é uma madeira bem mais dura. Então, a partir do momento que já tem um pré-furo, fica mais fácil ele chamar, ele encontrar a marcação anterior. Mas, óbvio que se você estiver fazendo em casa com mais calma, você pode, de repente, pegar um filete na distância que você quer e marcando um a um. Por exemplo, você põe um filete, eu quero uns espaços de 3,5. Você põe, vai para a próxima. Põe, vai para a próxima. E aí, consequentemente, melhor do que ficar usando um paquímetro, uma trena, uma régua, tá? A próxima, 2A. 2A. Aqui. Não, mas tem problema. Quando vai a primeira, ela chama, depois ela abre. 3A. A gente fez toda a marcação, porque a gente também simulou, de repente, você que tem problema de espaço, ou quer mandar também para um outro estado, você viu que era bem compacto, né? Então, quando você fizer essa marcação, de repente, abre até um leque de possibilidade de você de fazer a cadeira e enviar para outros estados. Porque aqui está super simples, eu estou basicamente só parafusando, né? Porque as etapas estavam prontas. Eu recebo muita encomenda via Instagram e Facebook desse tipo de situação. Ah, mas faz uma cadeira. E quando eu vejo a estrutura da cadeira, eu falo, ó, não dá. Mas essa cadeira é uma cadeira possível de você, de repente, criar um mercado e enviar para outros locais. E está em alta, né, essa cultura do DI, do faça você mesmo. É baixo? Deu. É o quê? Peraí, não, eu quero ver o número. 4A. Cearense é desprovido de altura. Mineira também. Que agora eu tô sem ângulo. Aí. Eu vou pro outro lado, na próxima. Aí. Depois a gente acha só o ângulo certinho aqui. Essa aqui tem que pôr pra cá. Põe pressão aqui embaixo pra mim, Néia. Aí. Ó. Aí. Não, mas... já entendeu aqui. Segurou? Aí. Vamos desvirar aqui. Pega lá. Pra lá. Vamos botar ali no chão. Vamos pôr no chão. Levanta aí. Isso. Alô, acho que o certo mesmo, era Certo. botar aí em cima e você sentar no trono. Porque isso não é uma cadeira, isso é o verdadeiro trono da rainha. Palmas Sem para ela, nenhum- minha gente! Óbvio que aqui, devido ao tempo que a gente tem, provavelmente deva ter algum tipo de desalinhamento dos encontros, né? Mas você fazendo em casa com calma, você vai pôr treina, pôr a técnica da reguinha. Mas eu particularmente fiquei muito satisfeita, porque quando a gente chegou lá no espaço do Daniel, e ele tinha providenciado o material, eu falei, Daniel, eu imaginava que seria um barrote maior, mais espesso, né? De 6x6. Eu sou acostumada muito
6x6, 8x8. E aqui estava 4,5, não, 4,8, quando desengrossou 4,5. E aí não, quando montei, gostei do resultado. Ela ficou realmente bem confortável, ó. Tem um ângulo bom. Você pode usar como uma cadeira de jardim, como uma sala, como uma recepção. Ela está com uma profundidade aqui legal. Todo o assento, quando a gente fala adulto, ele tem que ter no mínimo 45 em diante. Então aqui interno, de lateral, eu tenho 55. Então, eu que sou pequenininha como meu amigo Will, por gentileza, vem aqui, sente na cadeira e vê como é que você se comporta na cadeira. O Casa ficou de ponta de pé, mas não é maior que o Will, não. Ai, a responsabilidade agora é grande, viu? Caraca, moleque. Gostou? Show, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um projeto simples e foi feito com muito carinho. A intenção é sempre mostrar que é possível com pouco se fazer muito. Então, vem cá, Neia. Muito obrigado pela participação. Olha, a Neia, para quem, se acontece de alguém não conhecer o canal da Neia, é Mulher Marceneira, um canal maravilhoso. Vale a pena vocês entrarem lá conhecer, muita dica. Por essa vocês não esperavam uma mulher marceneira, mas vai ter cada dia mais. E duas. Aliás, vamos lá. Por essa vocês não esperavam 2 mulheres marceneiras. E vai ter muito mais, se Deus quiser, gente. Só está começando. É diferente da Valdênia, o meu canal é para hobbyista. Então, para quem não trabalha com marcenaria e quer ter um hobby, tem muita dica para hobbyista, muito gig, que vai facilitar a vida. Coisas que os profissionais muitas vezes não precisam, né? Porque tem máquinas melhores, máquinas mais potentes. E aí, quem tem aquela tico-ticozinha, aquela ferramenta bem hobby, aquela serra hobby, vai encontrar dicas para marcenaria hobby para iniciantes no meu canal. Diferente da nossa profissional. Obrigada. Eu queria particularmente agradecer a iniciativa do Daniel Estopa. Parece repetitivo, mas na verdade o que ele conseguiu propiciar com isso aqui foi muito mais do que entreter vocês, né? Ele quis trazer, de fato, o negócio acontecendo. A gente está rodeado aqui de tecnologia que a gente precisa se alimentar para que a gente cresça como profissional. Só que isso aqui é o que acontece nos bastidores. É o que acontece lá, enquanto a gente está aqui, tem um monte de marceneiro martelando o dedo, tem um monte de gente deixando de estar com a família para fazer uma montagem, tem um monte de gente empenhado em fazer a marcenaria continuar evangelizada, como eu sempre falo. Porque se a gente não evangelizar a marcenaria, a gente vai ser absolutamente dominado pelas máquinas, né? E uma máquina nunca vai substituir um ser humano. Tá bom? Então, eu agradeço particularmente ao Daniel Estopa, a iniciativa da Formobile em ter entrado de cabeça com isso, né? Então, muito obrigado, Daniel. A Bosch por ter propiciado a minha viabilidade aqui de vir para a feira. Pessoal da Bosch, muito obrigada, realmente. Vocês foram bem parceiros desde o início, falando que a gente podia contar, que estava tudo certo. E isso. Então, é uma satisfação, realmente, prazer só. Depois, estar com vocês aqui na Formobile. Show!